periodicamente tem que ser feita essa apuração mensal e não deixar para fazer essa apuração mensal quando vai enviar o imposto de renda da pessoa física. Por quê? Se nós estamos falando aí de um produtor rural, que ele tem a opção dele deduzir o investimento total naquele ano, se ele deixar para fazer o imposto de renda somente o ano que vem, somente na declaração do imposto de renda da pessoa física, corre um grande risco dele ter um lucro fiscal alto, onde ele será tributado integralmente daquele lucro pela alíquota de 27,5% da pessoa física, que é uma alíquota bem alta. Né? Então, muitas pessoas acabam me perguntando, mas Fernanda, compensa para o produtor rural ele ser tributado como pessoa física? Né? Nós estamos falando aí de 27, uma alíquota de 27,5%. Enquanto a pessoa jurídica, nós temos o imposto de renda a 15%, se optar pelo lucro presumido, ainda, então esse valor cai bastante. Então as pessoas acabam tendo essa dúvida, né? Será que compensa realmente optar pela pessoa física? Então, quando se é feito um planejamento tributário e também um planejamento de investimentos que esse produtor rural irá fazer, então realmente é válido que ele continue na pessoa física. Então, principalmente no começo da atividade rural, ou até mesmo numa expansão, onde o produtor rural está comprando bastante máquina, bastante investimentos, compensa para ele estar na pessoa física, porque lá ele terá um prejuízo fiscal muito grande. E algo muito interessante é que esse prejuízo fiscal ele pode ser acumulado e ele pode ser utilizado para o ano seguinte. Então, se lá naquele primeiro ano que ele investiu muito em máquinas e ele teve uma receita muito baixa, ele teve um recebimento muito baixo, eu tenho aí um prejuízo fiscal que eu conseguirei aproveitar nos anos seguintes. Né? O prejuízo fiscal, essa compensação de prejuízo fiscal pode ser feita por vários anos seguintes. Então, geralmente, quando o produtor rural ele faz um planejamento tributário muito bem redondinho, né? Esse é o trabalho de nós, contadores, estar junto com um produtor rural. Hoje existe um preconceito muito grande dizendo que os produtores rurais apenas enviam as caixas para o escritório e só é escriturado quando vai fazer a declaração de imposto de renda da pessoa física. Ele escritura, soma lá as receitas, soma as despesas e envia o imposto de renda da pessoa física. Só que o que acontece? O trabalho do contador do agronegócio, do contador tributário do agronegócio, é estar periodicamente, né? A apuração, obviamente, ela é mensal, então eu tenho que declarar mensalmente, mas não deixar para pegar em abril do ano que vem, aí sim eu vou somar mensalmente. Mas não, gente, tem que ser feito periodicamente para que você vá levando junto ao produtor rural quanto que está sendo o resultado dele acumulado do ano. Então, nós estamos aí dia 27 de agosto, o ideal é que todos os contadores já tenham sentado com cada um dos seus clientes produtores rurais e apurado qual que é o seu resultado desse ano, né? Para quê? Nós temos alguns meses, então tem ainda setembro, outubro, novembro e dezembro. Se o produtor rural ele quiser investir para aproveitar desse benefício fiscal, onde o investimento ele é deduzido 100% integralmente no seu resultado, então ele vai diminuir muito o seu resultado fiscal, então ele tem 4 meses aí no final do ano para que ele consiga correr atrás de financiamento bancário, para que ele consiga decidir, né, se ele ainda não tem intenção de compra de alguma máquina, algum equipamento, para que ele consiga decidir, ou até mesmo para que ele consiga decidir, se ele tiver um dinheiro em caixa, adiantar o pagamento de notas futuras. Hoje, quando a gente fala de agricultura, tem muitas notas fiscais que eles compram com longo prazo, de 6, 8 meses para frente. Então, eu compro todo o meu insumo da soja, só que ele tem aí um período de carência de 6 a 8 meses para eu pagar. Então, possivelmente nisso, há uma virada de ano, né? Então, são notas que irão vencer para mim em abril do ano que vem. Eu, produtor rural, se eu tiver um dinheiro em caixa, talvez compense para mim
eu adiantar esse pagamento. Para quê? Para que isso deduza o meu resultado fiscal e com isso eu consigo ter um valor de tributo menor a pagar de maneira lícita, né? Não é comprando nota fiscal. As operações da Receita Federal, elas conseguiram identificar várias empresas laranja, inclusive aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. Então, eu sempre falo, né? Nós do estado de São Paulo ainda não estamos em operação fiscal da Receita Federal voltada à atividade rural. Nós ainda não entramos, mas, porém, tem algumas empresas do estado de São Paulo que foram detectadas que vendiam notas fiscais para empresas do Rio, para produtores rurais do Rio Grande do Sul. Assim como vendia para o Rio Grande do Sul, também vendia para outros produtores rurais. Em uma das minhas lives por esses dias, eu comentei com vocês sobre a questão da ramificação. A partir do momento que a Receita Federal ela encontra irregularidade em uma empresa ou uma empresa entra em fiscalização, ela começa a ramificar a todos os terceiros interessados naquela empresa. Muitas das vezes, tem muitos produtores rurais de outros estados que também compravam dessa empresa laranja. Como que funcionava a operação, né? O esquema dessa empresa que foi deflagrado pela Receita Federal. Como eu expliquei, a apuração da pessoa física, do produtor rural pessoa física, ela se dá pelo pagamento, né, pelos recebimentos, que seriam as receitas, menos as despesas, que seriam os pagamentos, onde ela encontra o resultado e esse resultado ele é tributável do imposto de renda da pessoa física. No caso como que essas empresas funcionavam? Elas vendiam notas fiscais para que esses produtores rurais conseguissem aumentar a sua despesa. Então, se nós estamos falando aí que é tributado somente sobre o resultado, quando se tem uma receita muito alta e uma despesa baixa, esses produtores rurais acabavam adquirindo notas fiscais das empresas noteiras, das empresas laranjas, que apenas existiam para vender notas fiscais, não existia produto de fato, não existiam esses insumos agrícolas, não existiam essas transações financeiras. Então, a Receita Federal, a partir do portal da nota fiscal eletrônica, via que existiam essas notas fiscais, mas quando se cruzava com a e-financeira, né, que conseguia ter esse cruzamento, verificava que não havia estoque dessas mercadorias, essas empresas elas não compravam esses insumos de ninguém, então apenas havia saída desses insumos agrícolas para produtores rurais e não compravam de ninguém. Então não existia estoque físico dessa mercadoria, não transitava essas mercadorias por nenhum lugar e também não havia o fluxo financeiro. Então não havia essas operações financeiras. Através da e-financeira ela conseguia detectar que não tinha. O único valor que era o valor pago pelas notas fiscais, né, pela compra de notas fiscais, mas não o valor total em si não era pago. Pois então foi quando ela descobriu que essas empresas apenas vendiam notas fiscais. Elas foram apelidadas como empresas noteiras, né? Empresas laranjas que vendiam notas fiscais para produtores rurais. Então, de maneira lícita, é possível você fazer um planejamento tributário para que o seu cliente ele consiga investir no seu negócio, economizando com tributos, né? Ele consegue economizar contributos e investir no seu negócio. Talvez aí é uma plantadeira, uma colheitadeira que ele decidiria comprar daqui 2, 3 anos. Então, se você fizer esse planejamento tributário e mostrar, né, é o que eu sempre falo, né, bata no peito e fala, viu, compensa para você comprar esse equipamento agora, você financia, nós temos vários financiamentos com valores, né, de juros bem baixos para produtores rurais, então talvez para ele compense ele financiar esse equipamento, pagar em 4, 5, 6, 10 anos, né, são financiamentos bem bacanas para a produção rural, então financia para pagar em vários anos e consegue, com isso, utilizar licitamente dessa nota fiscal
para o seu imposto de renda. Então, isso ele gera um prejuízo fiscal ou até mesmo apenas diminui o resultado. Nem sempre o produtor rural ele consegue estar sempre em prejuízo fiscal, né? Então, ele também tem que pagar imposto, né? Mas isso diminui o valor do imposto que ele vai pagar. Então, por esse motivo que muitos produtores rurais, eles optam pela pessoa física, por esses benefícios fiscais. Então, caso ele venha em prejuízo fiscal, ele não paga, ele acaba não pagando o imposto de renda da pessoa física.